Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Gustavo, médico há mais de 20 anos. Eu tenho um método para controle do diabetes. Em todos esses anos clinicando, eu observei que muitos pacientes evoluíam mal, com várias complicações decorrentes dessa doença, mesmo tendo o acompanhamento médico. Então, é de suma importância essa interação entre o médico e o paciente para um melhor controle glicêmico. Então, vamos lá. Em relação aos médicos, é muito comum eles solicitarem exames de sangue, o paciente retorna no consultório para ser medicado. Mas o que eu observei durante todos esses anos? É muito comum o paciente usar duas, três medicações, o médico aumenta a dose das medicações, mesmo assim, os pacientes não têm um bom controle glicêmico. Isso porque, pessoal, temos também o fator paciente. Então, nós temos a genética do paciente. A genética é uma coisa que não dá para mudar. Ou seja, cada paciente ele tem uma resposta a um determinado tipo de alimento. Tem gente que come doce e não sobe a glicemia, outros comem pouco doce e sobe demais. Então, esse fator genético não dá para mudar, pessoal. Porém, temos outros que dá para mudar, como os exercícios e a alimentação. Em relação aos exercícios, é muito comum você ver paciente caminhando, gordinho, gordinha, e que não tem resultado, pessoal. Infelizmente, a caminhada não é um bom exercício para pacientes diabéticos, tá bom? Em relação à alimentação, o que a gente vê? A gente vê muitos pacientes se alimentando de forma errônea e com conceitos um pouco, como se fala, talvez não muito certos, né? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem paciente que, em vez de falar assim, eu vou trocar o pão, a farinha de trigo pela tapioca, também não é uma opção, pessoal. Outra coisa que a gente vê na prática é muitos pacientes comendo frutas em excesso, achando que é natural. Então, tem muitos alimentos que teoricamente fazem mal para o paciente, ele nem sabe. Muitas vezes ele acha que é até saudável. Muitos sucos, né? Então, onde que eu entro nesse método, pessoal? Eu entro aqui, ó, na interseção desses dois círculos, entre o médico e o paciente, certo? Então, o paciente ele continua com o seu tratamento médico, com o seu médico de confiança, certo? Para um bom controle glicêmico. E eu entro nessa interseção aí, com esse meu método de controle do diabetes, orientando o paciente de forma plena, pessoal.